Sejam bem-vindos ao meu canal Matemática Militar. Neste vídeo, corrigirei 10 questões que tratam de função inversa. É apenas um embasamento, muito útil para os concursos da ESA e da EA. Para outros concursos, como SpaceX, AFA, entre outros, servirão de base. Se quiserem baixar as questões, tem um link na descrição do vídeo. Desejo que seja útil para você. Bons estudos! Seja f de x igual a 4x mais 3 uma função inversível, quer dizer, ela admite a inversa. A fórmula que define a função inversa, que é representada por f de menos 1 de x, que é esse símbolo aqui, né? Quando eu tenho menos 1 em cima do f, então a gente está procurando a inversa daquela função. É uma questão relativamente simples, a única coisa que a gente precisa fazer é trocar o f de x, que é o y, por x, e trocar o x por y. Então, no lugar do f de x, a gente vai chamar de x, que é o y, esse aqui, né? E no lugar do x, a gente vai chamar de y. E depois a gente isola o y. Então, é bem simples. Aí você vai ficar assim, ó. Isso aqui seria o y, né? Eu vou repetir isso daqui escrevendo y. Y é igual a 4x mais 3. Agora você pega esse y e troca ele por x. Aí você pega esse x e troca ele por y. Então, é bem tranquilo. Agora você isola o y. Quando você isolar o y, você vai descobrir qual é a inversa. Então, o 3 passa para cá, né? Troca o sinal. E o 4 passa dividindo, tá? Vai ficar x menos 3 dividido por 4 é igual a y. Esse y agora é a inversa. Então, a gente pode reescrever assim, ó. F de menos 1 de x, quer dizer, esse símbolo aqui, esse y da inversa, é igual a x menos 3 sobre 4. E essa expressão x menos 3 sobre 4 você encontra na letra B. Então é isso aí. Vamos a uma próxima questão. Então a questão número 2 fala assim. O gráfico de uma função f é o segmento de reta, tá aqui um segmento de reta, tá? Que une os pontos menos 3 e 4 e 3 e 0. Se f de menos 1, quer dizer, esse símbolo f de menos 1 é da inversa, tá? É a função inversa de f. Então, qual é, através da inversa, a imagem do número 2? Quer dizer, ele quer, através da inversa, saber qual vai ser a imagem do número 2. Pessoal, essa questão também é bem tranquila, ela é mais fácil do que a anterior. A única dificuldade dessa questão é porque a gente ainda não tem a lei da função f, que a gente vai ter que descobrir. Tirando isso, ela é mais simples que a anterior. Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar isso daqui, ó. F de menos 1 de 2. A gente está procurando um resultado para isso. Vamos chamar esse resultado de B. Nós não sabemos, podia ser A, B, C, D, qualquer resultado. A gente percebe que isso daqui nada mais é do que isso daqui, ó. 2 aqui e B aqui. Ou seja, através da inversa, nós vamos ter 2 e B. Agora, olha que interessante. Se eu tirar esse expoente aqui, esse menos 1, olha o que a gente vai fazer, ó. Vou repetir aqui, ó. A gente vai trocar o B de posição com 2. Então, sempre que você tirar esse expoente aqui, você muda esses dois elementos de posição. Feito isso, agora a gente vai ter esse ponto aqui, ó. B e 2 vai ficar assim. Então, você percebe que isso daqui, esse par ordenado, pertence à inversa. E esse par ordenado pertence a f. Então, basta descobrir a função f e trabalhar com esse par ordenado. Fica muito mais fácil. A gente não precisa nem ir na lei da inversa. Então, vamos lá. Vamos descobrir essa lei aqui, a lei F, usando esses dois pontos. Aí eu vou passar um macete para vocês que vocês vão poder usar sempre, tá? Quando você tiver dois pontos e quer descobrir a equação, a lei do primeiro grau, você faz assim. Você coloca um ponto em cima do outro, tá? É uma ideia bem legal e fácil. Pega esse ponto na ordem em que você quiser, tá? Não precisa ser nessa ordem, é na ordem que você quiser. Coloca um ponto em cima do outro. E aí você coloca um outro ponto aqui, que seria esse aqui, ó, o ponto x e y. Tá? Coloca ele sempre em cima, porque é variável, mas também poderia ser em qualquer posição. Vamos colocar ele ali em cima. Aí você faz um testezinho aqui. Verifica se esses dois valores são diferentes, eles são diferentes. E verifica se esses dois valores são diferentes, eles são diferentes. Visto isso, agora você faz assim, ó. Você pega x e tira 3, depois você pega 3 e tira menos 3. Do outro lado você pega y e tira 0, e do outro lado você pega 0 e tira 4. Sempre dessa maneira aí. Tem várias outras maneiras de mudar essas setinhas aqui, mas o básico é esse. Guardando isso aqui você faz sempre certinho, não vai ter problema nenhum. Então você vai fazer assim, ó, x menos 3. Vai colocar assim, ó, x menos 3. Agora você vai fazer 3 menos 3.
3 menos 3. Isso é igual. Do lado de lá, y menos 0. Então, na parte de cima, y menos 0. E na parte de baixo, 0 menos 4. Agora, se você isolar o y aqui, você vai descobrir essa lei aqui, que é a lei F. Bom, a gente não precisa isolar o y. Vamos só dar uma arrumadinha nisso aqui. Vai ficar assim, ó. X menos 3 sobre 6, porque menos vai dar mais. 3 mais 3 vai dar 6. É igual a y sobre menos 4. Desse jeito aqui. Agora, se você isolar o y, você vem para cá. Tá joia? Só que a gente não precisa isolar o y. Por quê? Porque a gente já sabe que o b vai entrar no lugar do x e o 2 vai entrar no lugar do y. Então a gente não precisa nem perder tempo isolando esse y. Se você quiser isolar, você isola. Mas não precisa. Por quê? A gente já pode substituir esse par ordenado aqui dentro. Ó. Sem problema nenhum. Então, b vai para o lugar do x. Vai ficar assim, né? Vai ficar b menos 3 sobre 6, né? Isso é igual. No lugar do y, você vai colocar 2 sobre menos 4. Agora vamos dar uma simplificada. A gente pode simplificar esse 2 por 2 e esse menos 4 por 2 vai ficar menos 2. Então a gente vai ter isso aqui. b menos 3 sobre 6 é igual a 1 sobre menos 2. A gente pode também simplificar aqui embaixo, ó. Dividindo por 2 aqui fica menos 1. Dividido por 2 aqui fica 3. Tá? E agora a gente multiplica cruzando. Ó. 3 vezes 1 dá 3. E 3 dividido por menos 1 dá menos 3. Então aqui vai ficar b menos 3 é igual a menos 3. Ora, a gente está procurando o valor de b. Aqui, ó. Esse valor que interessa pra gente. Se a gente passar o 3 para lá, vai ficar menos 3 mais 3, b vale 0. Então, essa é a solução desse problema, tá? Então, na questão 2, a resposta correta é a letra B, que vale 0. Pessoal, essa parte aqui, ó, a gente vai ver em função do primeiro grau, tá? É que essa questão aqui, ela envolve um conceito que eu ainda vou passar para vocês. Mas esse macete aqui, ó, resolve qualquer problema desse tipo, tá bom? E o macete aqui que eu acho bem legal é perceber que o menos 1 aqui, ó, tu tira ele e troca de posição o B com 2. E volta para a função, que é a função original. Né? Aí você não tem o trabalho de encontrar a inversa. Não precisa chegar na inversa para resolver problemas desse tipo, tá bom? Então vamos a outra questão. Agora vamos resolver a questão 3. Seja f uma função de R em R, domínio real e contradomínio real. E ela é bijetora. Se ela é bijetora, pessoal, ela admite a inversa, tá? Somente funções de bijetoras admitem a inversa. Tal que a imagem do 5 através da função f é o 2. Isso aqui, ó, só para vocês irem guardando, sempre você vai transformar isso aqui num ponto, ó, num par ordenado. 5 no lugar do x e 2 no lugar do y, tá? Então, 5 e 2, quer dizer, esse par ordenado, ele pertence à lei f, tá? E g é a inversa de f. Ora, se g é a inversa de f, nós podemos dizer que f de menos 1 é igual a g. Então, g é a inversa de f. Calcule através da inversa de g o valor do 5. Calcule através da inversa do g o número 5. Essa questão ela é tranquila, só vai envolver teoria. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Então, olha só. Se eu tenho f de 5 igual a 2, então isso daqui é a mesma coisa que g, já que g é a inversa de f, g de 2 igual a 5. Então você percebe que quando a gente trabalha com a inversa, a gente muda esses dois elementos aqui, esses dois valores de posição, tá? Agora, o que ele quer? Ele quer g de menos 1. Ora, se eu quero g de menos 1, eu vou colocar um expoente negativo aqui, ó. Vou colocar menos 1, ou seja, através da inversa de g, eu vou trocar o 5 com 2, ó. Como ele está pedindo g de menos 1 de 5, tá aqui, ó. G de menos 1 de 5 vale 2. A resposta correta, então, é a letra D. Então, vocês viram que é uma questão que envolve só a teoria, tá? E fica bem ligado nisso, ó. Uma função tem A e B. A inversa dela tem B e A. A inversa dessa é essa. Na verdade, G de menos 1 de 5 é a mesma coisa que F de 5. Porque a inversa da inversa é a função. Tá joia? Então, vamos para uma outra questão.
Na questão número 4 diz assim, seja a função f de r, tirando o 3 de dentro desse r, quer dizer, eliminando o 3 por causa da condição aqui de existência, né? Eu não posso ter 3 aqui, porque 3 menos 3 dá 0, ele está excluindo, então, o valor 3, em r de menos 1. Isso aqui é o contradomínio da função f. A lei é dada por f de x igual a x mais 3, v de x menos 3. Aí ele pergunta, pela inversa, olha só, através da inversa, o número 5 é imagem de quem? Ou seja, quem lançou uma flecha nesse 5 através da inversa? É o que ele quer. De novo, pessoal, a gente vai trabalhar assim, ó. Vamos tirar esse expoente daqui, vai ficar f. No lugar deste x, vamos colocar o 5. E no lugar do 5, vamos colocar o x. Pronto. O que a gente está procurando aqui é esse valor de x. Tá? Agora, como é que a gente vai resolver isso? Ora, através da função f. Mas a função f a gente já tem. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar esse 5 no lugar do x, vai ficar assim, ó. F de 5, ó, coloquei no lugar do x aqui, ó. Aqui vai ficar 5 mais 3, e aqui vai ficar 5 menos 3, ó. E f de 5 é o x que a gente está procurando, vamos chamar de x. 5 mais 3 dá 8. E 5 menos 3 dá 2. E x é igual a 8 dividido por 2, que vai dar 4. Então, essa é a solução desse problema. Então, eu tenho que colocar 4 aqui na inversa para poder enxergar o 5, que é a imagem dele. E 4 está na letra C. Então, na questão número 5 diz assim, na figura abaixo, que é essa figura, está representado o gráfico de uma função real do primeiro grau f de x. Então, está aqui a nossa f de x, tá? E ele deu 2 pontinhos aqui da nossa f de x, dá para descobrir a lei através, então, dos 2 pontos aqui. A expressão algébrica que define a função inversa de f de x. Então, ele quer da f, ele quer a f de menos 1, tá? De x, que é a inversa. Então, como descobrir isso? A gente pode descobrir a lei f e depois encontrar a inversa, que é f de menos 1. Como é que a gente faz isso? A gente pode usar aquele esqueminha lá. Eu tenho 2 pontos. Esse ponto aqui, ele é o ponto 0 e 1, né? E esse ponto aqui, ele é o ponto menos 2 e 0. Olha, eu vou colocar um em cima do outro, em qualquer ordem, tá? 0 e 1. E depois eu vou colocar menos 2 e 0. Essa ordem aqui é nossa. E vou colocar um novo ponto aqui, que é o ponto x e y. E esse eu vou colocar em cima. De novo, fazendo o teste. Se esse valor é diferente desse, e esse valor é diferente desse, você pode então subtrair. Assim, x menos 0, depois 0 menos menos 2. Y menos 1, depois 1 menos 0. Vai ficar assim. X menos 0 em cima, dividido por 0 menos menos 2, 0 menos menos 2, isso é igual a y menos 1 e 1 menos 0. Tá? Alguns cálculos a gente pode fazer de cabeça, né? Esses de baixo aqui, ó, normalmente dá pra gente fazer de cabeça. Bom, agora vamos lá. A gente quer descobrir a lei inversa. A lei inversa, como é que a gente faz? Se a gente vai ter aqui essa lei f, né, se isolar o y, a gente encontra f. Só que numa prova, pessoal, você não precisa perder esse tempo. Vamos resolver aqui, ó. X menos 0 dá x. 0 menos menos 2 vai dar mais 2. Isso é igual a y menos 1. E sobre 1, que vai dar y menos 1 mesmo. Agora, veja bem. Se isolar esse y aqui, o que você vai encontrar? Você vai encontrar a lei f, quando você isolar esse y. O que ele quer? Ele quer a inversa. Então, já vamos mudar aqui o x pelo y. E já vamos mudar aqui o y pelo x. Pronto. Quando a gente faz essa mudança, a gente já está encontrando agora a inversa. Essa daqui agora é a inversa da função que a gente quer. Isolando esse y, acabou o problema, tá? Esse número 1 não precisa estar aqui mais, né? Então vai ficar y é igual 2 vezes x menos 1. Agora multiplica lá dentro, a gente vai ter y é igual 2x menos 2. E essa daqui é a função inversa da primeira. Ou seja, f de menos 1 de x é igual a 2x menos 2. Então, essa expressão está na letra C. Então, vamos a uma outra questão. Bom, vamos resolver a questão número 6. Dada a função f de r em r,
bijetora definida pela lei x² mais 1. Sua inversa, f de menos 1 de x, é definida por... Então, vamos descobrir essa lei. Bom, a gente sabe que para descobrir a lei inversa, a gente precisa trocar o y pelo x e o x pelo y. Então, essa lei, ela é assim, né? Y é igual x² mais 1. Vamos trocar o y por x e vamos trocar o x por y. E agora, o que a gente faz? Isola o y. Então, passa esse 1 para cá. E passa essa raiz cúbica para cá, né? O 3 passa como raiz cúbica. Então, vai ficar raiz cúbica de x menos 1. E essa, então, é a inversa dessa daqui. Vai ficar assim, f de menos 1 de x é igual a raiz cúbica de x menos 1. E isso a gente encontra na letra C. Vamos resolver a questão 7. O gráfico abaixo representa a função f de x. Construindo no mesmo plano cartesiano as retas que representam as funções f de x, que já está construída, né? Essa aqui é f de x. Mas se a gente construir no mesmo gráfico, aqui no mesmo plano cartesiano, o gráfico da inversa de f de x, que é f menos 1 de x, é correto afirmar que o ponto de interseção dessas retas é... Pessoal, uma dica. Ele está falando o seguinte, se a gente tem a lei f, e se a gente tem a inversa de f, a solução desse sistema, porque é um sistema que a gente vai ter que montar, vai gerar um par ordenado. Esse par ordenado é a solução que ele quer, tá? Então, se eu tenho f e tenho a inversa de f, a solução disso, na verdade, é o par ordenado que ele quer. O problema é que a gente não precisa usar isso para matar esse tipo de questão. Quando ele quer saber o encontro de duas inversas, você trabalha sempre assim, ó. É a mesma coisa que trabalhar assim, ó. Você encontra a função f de x e monta um sistema com a função y é igual a x. Quando você monta esse sistema, os valores que você encontra como solução desse sistema são os mesmos valores que você encontraria com a solução desse sistema. Ou seja, você não perde tempo encontrando a lei inversa, tá? Não perde tempo. Tu pode partir direto para cá. Então, eu vou resolver das duas maneiras para que vocês percebam. Primeiro, vamos descobrir f de x. Como? Olha, eu tenho dois pontos e eu vou colocar mais um ponto aqui, que é o x e o y, tá? E com isso eu descubro o f de x. Vai ficar assim, x e y, vou fazer aqui assim. Vou escolher os pontos, né? Vou colocar esse aqui primeiro, mas não precisa ser nessa ordem, menos 5 e menos 1. E vou pegar aquele outro ponto ali, que vai ser 4 e 2. Aí, de novo, é diferente aqui e é diferente no final. Logo, a gente pode subtrair aqui, depois subtrair aqui e subtrair aqui. Vai ficar assim, x menos menos 5, pode fazer de cabeça esse aqui, tá? E menos 5 menos 4. Isso é igual. Y menos menos 1, tá? Que vai dar mais 1. E menos 1 menos 2. Essa lei que vai surgir aqui é a lei f, tá? Então vai ficar assim. Eu vou fazer pelo método mais difícil e vou mostrar para vocês que esse método aqui resolve igual. Aí aqui a gente vai ter x mais 5 sobre menos 9 é igual a y mais 1 sobre menos 3. Ora, dá para dividir aqui embaixo por menos 3, tá? Vai ficar assim. Dividindo por menos 3 vai dar 1. Dividindo por menos 3 aqui vai dar 3. Então a gente vai ter essa lei aqui, ó. 1 vezes esse valor aqui vai dar x mais 5. Isso é igual a 3y mais 3. Tá? Agora, vamos trazer esse 3y para cá. Vai ficar assim. E vamos levar esse 5 para lá. Vai ficar 3 menos 5 vai dar menos 2. Vamos deixar essa lei assim mesmo. Porque a gente vai montar um sistema, né? Deixa x menos 3y igual a menos 2. Como é que a gente encontra a inversa dessa daqui? Ora, para a gente encontrar a inversa, que é essa daqui, a gente troca o o x por y e troca o y por x. Essa aqui, então, já é a inversa. Então, essa aqui é a f e essa aqui é a inversa de f. Vamos montar um sistema agora. O sistema x menos 3y é igual a menos 2. E y menos 3x, vamos colocar menos 3x aqui na frente, né? Só para ficar na ordem do sistema, é igual a menos 2 também.
Agora, vamos resolver esse sisteminha aqui. Se a gente multiplicar por 3, a gente mata o y. Vamos multiplicar de baixo por 3, tá? Então vai ficar assim. A gente vai ter um novo sistema. De cima repete. E a de baixo a gente vai multiplicar pelo número 3, tá? Vai ficar assim, menos 9x mais 3y é igual a menos 6. Ora, vamos somar agora, né? Esse x menos 9x vai dar menos 8x. Esse 3y corta com esse mais 3y. E aqui vai dar menos 8. Ora, dividindo todo mundo por menos 8, a gente vai ter x igual a 1. Ora, se o x vale 1, a gente já está resolvendo esse sistema, tá? Se o x vale 1, agora a gente precisa procurar o y. Para procurar o y, eu posso usar a primeira ou posso usar a segunda lei, sem problema nenhum. Vamos usar a primeira lei, tanto faz, tá? Qualquer uma das duas. Vou apagar essa partezinha aqui. Vai ficar assim, ó, usando essa lei. X vale 1, então vai ficar 1 menos 3y é igual a menos 2. Aí aqui a gente vai ter menos 3y é igual, esse 1 passa para cá, ó, ele passa negativo, junta com menos 2, dá menos 3. Divide todo mundo pelo menos 3, aqui vai dar y, e divide pelo menos 3, aqui vai dar 1. Então, olha só, o y vale 1 e o x vale 1. Ora, isso é a solução desse sistema. Então, esse sistema aqui, ele tem solução 1 e 1, que é onde as retas vão se encontrar. Essa solução você encontra na C, 1 e 1. Tá? Agora, eu vou guardar só essa lei aqui, f, e vou usar com essa lei aqui. Tá? E vocês vão perceber que o resultado é o mesmo. Eu vou apagar aqui, tá? Depois, se vocês quiserem ver de novo, vou apagar essa partezinha aqui. A gente não vai precisar nem desse espaço todo. Aqui, ó. Eu vou pegar essa lei f agora, ó. E vou pegar essa lei aqui, ó, que é a reta identidade, que ela chama. Y é igual a x. E vamos resolver esse sistema aqui, ó, sem a necessidade de descobrir isso. Que não foi difícil também descobrir. Só que o sistema era maior. Esse sistema é mais simples, tá? Então, vamos lá. Y é igual a x. Então, no lugar do y, eu posso colocar um x. Então, eu vou jogar essa aqui dentro, ó. Então, vai ficar assim, x menos 3x é igual a menos 2, ó. X menos 3x dá menos 2x, ó. Aí divide todo mundo pelo menos 2, vai dar x é igual a 1. A gente já descobriu o x igual a 1, que a gente tinha descoberto aqui embaixo. Agora, se o x é 1 e o y é igual ao x, então eu vou colocar 1 no lugar do x. O y vale também quanto? Y vale 1. E 1 e 1 dá o quê? Dá o par ordenado 1 e 1. Ou seja, esse sistema aqui, esse aqui, também tem o par ordenado 1 e 1. Então você percebe que é a mesma solução e a segunda é muito mais simples do que a primeira. Tá joia? Vamos a uma outra questão. Vamos resolver a questão 8. Considere a função invertível f de r em r, definida por f de x é igual a 2x mais b, onde b é uma constante. Constante, pessoal, é um valor numérico, tá? Π é uma constante, por exemplo, 3,14, 15, isso é uma constante. Sendo f de menos 1 a inversa de f, tá? Qual é o valor de b, sabendo que o gráfico de f de menos 1 passa em cima do ponto A, 1 e menos 2. Ou seja, esse par ordenado aqui, que é na verdade um ponto, né, quando a gente coloca ele lá no plano cartesiano, ele pertence à lei inversa, tá? Então vamos lá. A gente sabe que f de menos 1 de x é igual a um valor qualquer que eu vou chamar de y, tá? No lugar desse x, a gente vai colocar menos 1. Então vai ficar assim, ó, f de menos 1, ó, de 1 é igual a menos 2. Ora, esse par ordenado, então, ele pertence à inversa. Se a gente tirar esse expoente aqui, menos 1, a gente coloca esse menos 2 aqui dentro e coloca esse 1 aqui fora. Ora, esse f agora é a lei que a gente tem, ó. Então, a gente não precisa descobrir a inversa. Vamos colocar menos 2 no lugar do x e depois colocar o número 1 no lugar disso aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. F de menos 2 é igual, no lugar do x, menos 2 mais b. Agora, f de menos 2 é 1. Então, esse valor aqui, ó, é 1. Isso aqui vai dar menos 4 mais b.
Observa que quando a gente isolar o B ali, a gente vai descobrir o valor dele, ó. Menos 4 passa para cá e soma, ó. Então vai ficar mais 4, mais 1 vai dar 5, ó. E esse é o valor de B que ele queria. E você percebe que a gente não perdeu nem tempo de encontrar a inversa dessa lei. Não precisa. Então, o número 5 está na letra E. Agora vamos resolver a questão 9. O domínio da função inversa, então o domínio de f de menos 1, de f de x igual a 3x mais 1 sobre 2 menos x. Então, pessoal, vamos descobrir a lei f de menos 1 para depois trabalhar a ideia do domínio dela, né? A gente precisa estar olhando para essa lei para determinar o domínio. Então, vamos lá. Vai ficar assim. Esse cara é o y, esse cara é o x. Eu vou fazer a mudança, tá? No lugar do y, esse aqui é o y, eu vou colocar x. Então, vai ficar x igual. E no lugar do x eu vou colocar y, 3y mais 1, e aqui embaixo também 2 menos y, tá? Agora vamos isolar o y. Vamos passar esse 2 menos y multiplicando, vai ficar x, que multiplica esse cara aqui, é igual a 3y mais 1. Agora vamos fazer o produto aqui, a distributiva, né? Vai ficar 2x menos xy é igual a 3y mais 1. Agora a gente precisa isolar o y, então vamos deixar esse y próximo a esse y. Se eu jogar o y para cá, ele fica negativo, né? Todo mundo fica negativo. Vou jogar para lá, então, porque a gente evita isso. Fica mais fácil para a gente. E passo 1 para cá. Pronto. Agora vamos colocar esse y em evidência. Vai ficar assim, 2x menos 1, y aqui em evidência, divide aqui, fica 3, tira esse y daqui e joga x lá dentro. Como a gente tem que isolar o y, passa esse cara para cá. Pronto, essa é a função inversa, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Bom, agora ele quer saber qual é o domínio da inversa. Como a gente já está enxergando a inversa, a gente percebe que tem uma restrição no denominador aqui, ó. Ora, esse denominador ele tem que ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero dá problema. Então a gente tem que excluir o valor de x, que iria tornar esse cara aí nulo. Para isso a gente só resolve. X mais 3 tem que ser diferente de zero e x tem que ser diferente de menos 3. Então o que acontece? O domínio, pessoal, dessa função é domínio de f de menos 1 é igual todo valor de x real, de tal maneira que esse x ele não possa ser o menos 3. Esse é o domínio, então, tá? É o valor de x que não serve na lei. E isso a gente encontra na letra D. Então, vamos a mais uma questão. Agora vamos resolver a questão 10. Seja f uma função de R em R, de tal maneira que f é igual a x mais b. É a lei que define essa função. Se o gráfico da função f, ele passa pelo ponto A e B, então esses dois pontos pertencem a f, tá? Qual é a lei de f de menos 1? Qual é a lei de f de menos 1? Vamos resolver isso assim. Se esses dois pontos são pontos de f, então é como se a gente tivesse uma reta, e nessa reta a gente tem o ponto 1 e 2, e tem o ponto 2 e 3, e aí usando aquele esqueminha eu vou colocar mais um ponto aqui, que é o x e o y, e vou então colocar um em cima do outro. Vai ficar assim, x e y, é bom colocar ele na primeira posição, mas não é necessário. 1 e 2, tá? E a ordem aqui é tua, e 2 e 3. Resolvendo isso aqui, a gente vai encontrar a função f, né? Que é essa função aqui. É só diminuir aqui, diminuir aqui, diminuir aqui e diminuir aqui. Para poder diminuir, a gente tem que verificar se esses caras são diferentes. 1 é diferente de 2 e 2 é diferente de 3, tá? Então vai ficar assim, ó, x menos 1, 1 menos 2, vai dar menos 1, tá? Eu já vou fazendo o cálculo agora. Y menos 2 e 2 menos 3, vai dar menos 1 também. Então, como aqui embaixo os valores são os mesmos, a gente pode descartar, tá? Fica 1, é como se ficasse 1. Aqui. Aí a gente tem x menos 1 é igual a y menos 2. Ora, se a gente isolar esse y aqui, a gente vai encontrar a função f. Então, isolando esse y, a gente vai descobrir a função f de x. Mas a gente quer a inversa, né? Então, a gente já vai trocar o x pelo y e o y pelo x. Pronto, quando a gente faz essa mudança, agora se a gente isolar esse y, a gente já encontra a inversa. Então, aqui, ó,
já é a inversa. Deixa eu isolar primeiro e depois eu troco. Vai ficar y é igual a x menos 2 mais 1. Esse 1 passou para lá. Y é igual a x menos 1. Agora, essa aqui já é a inversa, tá? X menos 1. E essa lei a gente encontra ela na letra C.